Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, queiram abrir vossas Bíblias, Provérbios, capítulo 10, Provérbios, capítulo 10, versículo 22. 10 de Provérbios, versículo 22. Creio que todos já encontraram. Então eu vou ler e vocês repitam. Diz assim na minha Bíblia: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Repitam. Amém. Assentem-se, por favor. Meus irmãos, estou muito feliz por mais uma oportunidade de estar nesse púlpito para expressar um pouquinho da palavra, porque Itatiaia é um lugar onde tem muitas pessoas sábias na leitura da palavra e conhecedoras profundas do que está escrito na palavra. Mas o irmão Beto me convidou e eu não nego as chamadas. Eu tenho o costume de falar para 2 pessoas, 3, 10, 20. Se tiver só o irmão Beto aqui, eu falaria também. Mas estou feliz por estar aqui, vendo aqui a irmã Veridiana, né? O irmão esposo dela. E como é o nome dele? É o Eliezer. Irmão Eliezer. Muitos irmãos que a gente tem muito tempo que não se vê. Também estava falando com o Beto ali que ultimamente eu tenho visto muitos milagres. Ontem eu estava numa igreja, tem muitas pessoas que são céticas e às vezes não acreditam, irmão Beto. E eu vi quando o pregador pegou uma latinha daquela de azeite, aquela que vem de mercado, pastora, um azeite, né? Cheiro forte, né? Muito forte aquele cheiro. E ele deu um pedaço de algodão para todos que estavam na igreja e derramou o azeite naquele algodão e mandou a gente cheirar muito forte. Aquele que a gente usava antigamente para ungir. Ele falou: segura isso aí. Agora, aí ele voltou para o púlpito, apresentou aquela latinha a Deus, falou: eu vou orar. E depois você cheira. E ele levantou, pastor, aquela latinha com aquele cheiro ruim e orou. E quando terminou de orar, ele falou: agora pode cheirar o algodão que eu passei para vocês. Estava um cheiro de um maravilhoso perfume. Eu estava em Brasília e um amigo meu foi baleado. Olha, um rapaz que eu conheci, levou um tiro na coluna, tempo atrás. E os médicos falaram: esse não anda, esse não levanta da cama, ele só vai mexer com os olhos ou talvez com a cabeça. E a mãe dele falou assim: olha, eu não posso acreditar nisso. Eu vou fazer uma campanha, por isso que é muito bom você ser fiel nas campanhas, ser dedicado, ser persistente. E ela começou a orar a Deus e pedir: Senhor, cura o meu filho. Ele foi saindo um dia para trabalhar e os assaltantes pegaram ele na esquina lá, então meteram o tiro bem na coluna aqui. Os médicos falaram: ele não vai andar de jeito nenhum, não vai nem sentar. Aí um dia ela deu na cabeça uma loucura e falou: olha, eu quero que meu filho de volta lá na minha casa, se ele vai andar. E os médicos falaram: não vai. Ela vai. Aí ele estava no hospital de base, internado. Os médicos falaram: tudo bem, só que aqui a gente vai liberar, mas assina aqui um termo de responsabilidade. Sabe o que aconteceu, irmã Hilton? O rapaz está lá, andando para baixo e para cima, de bicicleta, de moto, de carro. O poder de Deus. Deus dá vitória para nós. E Ele não acrescenta dores. A bênção do Senhor nos enriquece de alegria, de gozo.
de prazer de estar na presença de Deus. Mas o tema que me foi passado é sobre a família nas mãos de Deus. Nós estamos aqui acomodados numa casa, e muitos aqui têm seus filhos à sua volta, maridos têm suas esposas, esposa tem seu esposo na igreja. Mas existe uma igreja que é sofredora quando se trata de família. Tem irmãos que têm passado por tantas dificuldades, tem irmãs que têm passado por tantas lutas, o esposo não é crente, o companheiro não aceita certas coisas, tem gente que até vai para a igreja às escondidas, mas não desistem de buscar a Deus, porque sabe que Deus é que pode mudar qualquer quadro. E quando eu me lembrei de famílias problemáticas, eu me lembrei do Velho Testamento, de algumas famílias que tiveram grandes dificuldades, homens que tinham uma chamada, homens que foram escolhidos, mas que tinham problemas sérios no meio da família, homens que tinham um chamado de Deus para realizar grandes obras, pois Deus, quando Ele fez a família, Ele constituiu família perfeita lá no Éden, mas o adversário, com sua astúcia, tratou logo de arranjar um jeito de desestabilizar a família, tornar dividida, tornar a família com problemas. E ao longo do Velho Testamento nós encontramos que homens poderosos na presença de Deus tiveram problemas. Nós podemos lembrar aqui de Abraão. Deus havia feito uma promessa para aquele servo, mas ele antecipou aquilo que Deus tinha prometido para ele. E ele teve muito problema com a esposa, com Agar. E aí nós vemos também que logo em seguida o seu filho Isaac também teve problema, porque Isaac arranjou a sua esposa. E logo surgiu o problema desde quando as crianças nasceram. A Bíblia diz que Jacó já nasceu agarrado no calcanhar do irmão. E aí começou uma dificuldade familiar. Jacó era o queridinho da mamãe Rebeca. Esaú era bem visto pelos olhos do papai Isaac. Esaú era um homem do campo, um homem que gostava da caça, um homem que gostava de estar sempre procurando, esforçando, no que refere-se ao campo. E a Bíblia diz que o Jacó era mais pacato, vivia na tenda, na sombra, ao lado da mamãe Rebeca. Um rapaz meio é meio complicador, né? Um rapaz bem cuidado pela mãe. E aí começou o conflito, porque Rebeca percebeu que a bênção que seria dada por Isaac seria para Esaú. E ela começa logo um jeito de armar uma situação para que o filho querido pudesse ter a bênção do pai. Irmãos, eu sou de uma família tradicional, ou melhor, uma família muito rígida. Meu pai era muito bravo, muito seguro na doutrina, não aceitava nada, ele muito complicado, mas ele tinha um filho que ele gostava mais, que era o meu irmão mais velho. E meu irmão mais velho era o queridinho do meu pai, da minha mãe. Eu me lembro que compramos uma televisão a cores, duas cores, preto e branco. É cor, né? Só tem duas cores, né? Preto e branco, naquela época. E tinha um sofazinho, e o reizinho do meu irmão só sentava naquele sofá. Se outro sentasse, meu pai tirava segurando pelas orelhas. Era desse jeito. Se meu irmão chegasse e nós colocássemos o dedo naquela televisão, a taca comia. Era difícil. Meu pai,
comprou 2 imóveis, no nome de quem ele colocou? Do irmão mais velho, do queridinho. E era assim na família de Isaac, era assim com Rebeca. Um gostava mais de um, outro gostava de outro. E aquilo foi trazendo uma complicação, que causa talvez até inveja. E aí quando nós vemos essa situação, nós encontramos outras famílias no Velho Testamento que tiveram muitas dificuldades. E consequentemente a família de Jacó teve problemas com os meninos de Jacó, que tiveram a ideia de vender José para o Egito, porque tinham inveja de José, porque o José era o queridinho do Jacó. E a Bíblia disse que eles tiveram a coragem de fazer isso, mas nesse caso de José tinha um plano de Deus reservado para aquele menino. E às vezes, irmãos, esse constrangimento vem surgindo no dia a dia, no seio das famílias. E às vezes um filho fica meio revoltado. Eu trabalho num serviço onde muitos delinquentes são filhos de crente. Quase sempre quando alguém vai preso, você pergunta o nome dele: como é teu nome? Ele: Moisés de tal. Como é teu nome? É João Batista, não sei de quê. E aí você vai perguntar de onde é, como é a família dele. Ele fala: não, meu pai é crente, meu pai é obreiro, minha mãe é missionária, mas está lá na delinquência. Porque às vezes nós não temos, irmãos, o cuidado de guardar as nossas famílias em oração, pedir a Deus que trate a nossa família, que cuide da nossa família como se um jardim fechado, para que o inimigo não atinja a nossa família, não traga complicações, não traga males sobre as nossas famílias. A Bíblia fala de um homem que era sacerdote, um homem com grande autoridade no seio de Israel, mas tinha 2 filhos que era treva pura, um tal de Ofni e um tal de Finéias. Não davam valor àquilo que aprenderam do pai, dos antepassados, não tinha respeito com as coisas de Deus. E às vezes, irmãos, nós temos visto nossos filhos entrarem em situações difíceis, e nós não temos coragem de abrir a boca e falar: meu filho, você está errado. É preciso voltar para o caminho certo. Olha, irmãos, se eu perguntar, aqui talvez tenha alguém que nunca incentivou o seu filho a ler um livro evangélico, e talvez nem a Bíblia. Os filhos às vezes já levantam cedo, liga lá na televisão, esquece de procurar um versículo da Bíblia. Tem filhos de crente, irmãos, que não sabem nenhum versículo da Bíblia. Mas Deus, nesta noite, te chama a atenção para que você ensine a tua criança, o teu filho, no caminho em que ele deve andar, para que lá na frente ele possa te orgulhar e dizer: meu pai me ensinou. Olha, irmãos, eu estou aqui em cima, mesmo sendo meu pai tão duro, mesmo sendo meu pai tão ignorante na palavra, mas todo dia eu via ele ler a Bíblia, ler o texto, orava, não sabia ler direito, mas lia alto, orava, na hora do almoço agradecia pastor Paulo pela comida que Deus deu, na hora de deitar ele orava, e nós tínhamos a obrigação de falar: benção pai, benção mãe, e ele falava: Deus te abençoe, dorme com Deus. E hoje a maioria das crianças, nossos filhos, não tem essa capacidade nem de chegar na beira da cama e falar: mamãe, bença, dorme com Deus. Não tem essa capacidade. E no Velho Testamento tinha muitas complicações, mas Deus, como é poderoso, Ele começava a arranjar daqui, dali, dali. E o povo foi vencendo. Israel foi vencendo, foi crescendo. E chega Jesus. Deus olha e não vê um justo na terra sequer. E Deus olha para Jesus e fala: meu filho, você vai ter que dar exemplo para esse povo.
Você vai ter que dar exemplo de obediência. Jesus desce, toma-se em forma de homem e faz o que lhe era designado a fazer. Morre na cruz do Calvário para que nós pudéssemos estar aqui, para que nós podemos estar aqui nesta noite ouvindo a palavra de Deus. Você não está aqui não é porque você foi capaz. Você não está aqui nesta noite não é porque você é o queridinho do Pai, não. Você está aqui nesta noite porque Jesus teve misericórdia de você, olhou para você, Celso, olhou para você, Alain, olhou para você, Zé Pedro, e disse: eu gostei daquele rapaz, eu gostei daquele ali, eu quero ele na minha obra, então faça a obra com decência e com muita autoridade na presença de Deus. Mas eu não quero falar de problemas do passado de ninguém. Eu só fiz uma introdução aqui para os irmãos verem o quanto a situação está difícil. Mas nós temos que insistir em ensinar os nossos filhos, insistir em ensinar as crianças a buscar ao Senhor, a ler a palavra, a orar, a ser obediente aos pais. Porque isso é mandamento da palavra de Deus. Porque, irmãos, eu encontrei no Novo Testamento um homem que teve esse cuidado especial. Não se fala muito dele. Só tem essas passagens aqui e algumas poucas. E pronto. Mas eu tenho certeza. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Lá no livro de Atos, no capítulo 21, versículo 9 e 7, a Bíblia diz que Paulo, quando ia para Jerusalém, ele passou na casa de um homem, ele pernoitou na casa de um homem chamado Filipe. Filipe, ele foi escolhido com mais 6, ele era um dos 7. Ele foi escolhido com Estevão, com Prócoro, com Nicanor, com Timão. Timão não é aquele Timão de São Paulo não, tá, irmãos? Timão era um homem de Deus que servia ao Senhor e que andava com Estevão, com Prócoro, com Nicanor, com Parmenas, com Nicolau e também com Filipe. 7 homens, porque quando os discípulos começaram a trabalhar na obra, alguém começou a questioná-los. Olha, vocês estão dando muito valor a ensinar a palavra, estão esquecendo as boas ações, a ação social. As viúvas estão ficando de lado. Então eles escolheram esses 7 homens, e a Bíblia diz que eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Tanto é que quando Estevão foi falar ali no Sinédrio, eles não puderam resistir à aparência de Estevão. Então Filipe era um homem cheio do poder de Deus, e ele tinha uma preocupação de orientar a sua casa, suas filhas no caminho do Senhor. Tanto é que a Bíblia diz que eram 4 donzelas, 4 jovens cheias do Espírito Santo de Deus e que profetizavam. Irmãos, nós temos que ensinar nossos filhos a quererem as coisas espirituais para eles, a profetizar, a ter dons espirituais, a poder louvar ao Senhor, a saber orar, a saber buscar ao Senhor, e não apenas deixar com que eles tomem as decisões que eles queiram. E a Bíblia diz que eram 4 donzelas, 4 jovens, profetisas, irmãos, na casa do Senhor. Certamente elas foram orientadas, foram enriquecidas pela bênção do Senhor. Elas foram orientadas a permanecerem fiéis
e a santificarem as suas vidas. Foram presenteadas com os dons. Se hoje o pastor Paulo convidar a igreja, olha, irmãos, hoje vai ser uma noite, vamos fechar a igreja, e nós vamos clamar só para receber dons espirituais. Pouca gente vem. Muitos hoje se preocupam muito nos cultos das quintas para buscar as coisas materiais. Bom, a Bíblia diz que nós devemos buscar o quê? As coisas que são do céu. E depois, as demais serão acrescentadas. A Bíblia diz que esse Filipe, irmão, ele em Samaria, muito usado. Os demônios eram expulsos através da oração dele. As pessoas eram curadas. As pessoas eram libertas. E quem sabe, Deus quer usar você tal qual usou aquele homem. Deus quer usar a igreja do Itatiaia como uma igreja de profetas, de profetisas, de mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, de homens que têm uma unção do Senhor para fazer grandes obras. Talvez você entrou aqui nessa noite preocupado com o seu problema material, com a sua situação financeira, com o seu problema na saúde, mas talvez você está falando, mas que isso, pastor Ezequias? Eu trago para você hoje a bênção do Espírito Santo sobre a sua vida, porque se você abrir a sua boca e começar a glorificar a Deus, eu tenho certeza que Deus pode derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida nessa noite, não só as bênçãos espirituais, mas as bênçãos materiais, porque Deus é o Deus da igreja do Itatiaia, Deus é o Deus que está aqui nesta casa. As filhas de Filipe estavam experimentando o que fora prometido por Deus ao profeta Joel. Quando Deus diz que nos últimos dias acontecerá, Deus falou: olha, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, meus irmãos, nós temos que ensinar as nossas crianças, ensinar a nossa família a buscar mais o Senhor, porque Deus tem bênçãos, tem unção, tem poder do alto, tem vitória, tem só toda sorte de bênção para derramar sobre as nossas casas. Quando o salmista escreve o Salmo 127, a preocupação desse salmo é quanto à habitação física. Ele começa a dizer: se o Senhor não edificar, ou melhor, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os que edificam, os que vigiam. Aí depois ele começa a falar sobre a casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí ele começa a falar: olha, inútil vos será levantar de madrugada. Quem levanta de madrugada é o pai de família, para granjear o pão para dentro de casa. Repousar tarde, comer o pão que penosamente tem granjeado. Mas ele disse aos seus amados, aqueles que servem ao Senhor, Ele os dá enquanto eles o que, irmã Hilda? Eles dormem. Então a sua família tem que estar protegida por Deus. Aí ele começa a falar: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é o galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava,
não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O salmista traz aqui que o bem que nós precisamos, que a minha família precisa, que nós precisamos, procede de Deus. Não adianta eu me esforçar sem ter uma esperança de que Deus tem cuidado de mim. Não adianta eu deixar as coisas de Deus de lado espiritual e sair para o mundo afora tentando ganhar muito dinheiro, ir lá para a Serra Pelada conquistar ouro. Não adianta, se Deus não estiver no meu caminho, a vitória não vai ser. Olha, se Deus não cuidar da sua casa, do seu lar, se Deus não cuidar, não tem vitória. Então busque ao Senhor, coloque a sua casa na presença de Deus, peça a Deus, cerca a minha casa, cerca a minha família, e Deus vai abrir as portas, a bênção vai chegar no seu lar. Agora o Salmo 128, o salmista fala sobre o temor de Deus e a felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele diz que do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Aí ele fala, olha, a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como os rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como será abençoada a casa que tem Deus como proteção. Como será abençoado o filho que honra o pai, mas também tem toda honra seu Deus, porque sabe que tudo provém de Deus, e se ele está de pé, é porque Deus tem cuidado tanto dele como dos seus pais. É feliz a igreja do Senhor, que tem colocado a sua família, a sua casa, na presença de Deus. A bênção do Senhor enriquece. A bênção do Senhor enriquece a família, a bênção do Senhor enriquece a casa, a bênção do Senhor enriquece o cesto, a bênção do Senhor enriquece a despensa, a bênção do Senhor enriquece no trabalho, a bênção do Senhor enriquece, porque o nosso Deus é poderoso. Você pode passar a luta hoje, mas amanhã você vai cantar o hino da vitória, porque o Deus que você serve, Ele não se esqueceu de você, amado. Deus não esqueceu. Às vezes a gente passa por tantas lutas, vê as crianças faltando alguma coisa para elas, dentro do lar falta alguma coisa, e você chora na presença de Deus, e Deus tem tudo anotado. Ele não se esqueceu de que você tem colocado a sua vida, de que você tem colocado a sua família, de que você tem colocado a sua casa na presença dEle. Aleluia. Oh, me passo fiaço ni repeço. Oh, me rabeço me atrasai ele abençoa. Aí o escritor diz aqui que o temor do Senhor, ele prolonga os dias de vida. Quando um filho honra o pai, Celso, quando o pai honra, quando o esposo honra a esposa, quando a família teme ao Senhor, o Senhor prolonga, e as vitórias chegam em nossa casa. Eu sei que Deus tem bênçãos para dar nesta noite. Eu sei que Deus tem resposta para as orações que são feitas nesta casa. Deus conhece a sua necessidade muito mais que você mesmo. Você está vivo aqui hoje e não sabe o que acontece amanhã. Você está aqui na igreja, não sabe o que vai acontecer ali fora. Mas quando você coloca a sua vida, a sua casa, a sua família nas mãos do Senhor, a mão do Senhor protege. Quando o irmão Neto leu aqui o Salmo 91,
Eu estava ali ajoelhado e lembrando como é bom estar no esconderijo do Altíssimo. Como é bom estar protegido por Deus. Como é bom estarmos na presença de Deus. Como é maravilhoso servir a Deus. Como é maravilhoso sentir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Como é maravilhoso olhar para o céu de manhã e falar: Senhor, muito obrigado por mais um dia, e porque a minha família está toda com vida. Muito obrigado porque estão todos com saúde. Muito obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar alimentação na minha mesa. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da minha casa. Muito obrigado. Olha, irmão, não tem coisa melhor de que servir a um Deus tão poderoso como este. São tantas lutas que nós passamos, tantas adversidades, mas Deus está conosco. Mesmo que o inimigo fala: você não vai conseguir, você consegue, porque Deus é contigo. Aleluia. Davi teve a família muito problema. Foi perseguido pelo filho Absalão. Pecou, errou. Mas continuou firme, confiando no seu Deus. E Deus o tomou como um homem segundo o coração de Deus, irmão Edson. Às vezes o inimigo nos acusa, porque erramos, porque falhamos. Mas Deus, Ele tem nos perdoado. Deus, Ele te chamou porque você é especial. Deus, Ele te chamou, irmã Araídes, porque Ele viu em você uma coisa muito especial, o teu coração, a tua vontade. A vontade de deixar o mundo. Quanto você sofreu no mundo, irmã Araídes, né? Vivia lá fazendo aquilo que Satanás gostava. Mas você um dia falou: olha, eu vou aceitar Jesus, e foi transformada. E se você está aqui nesta noite, saiba que o Senhor te transformou para que você alcançasse a maior das bênçãos que Ele tem preparado para os seus filhos. Porque você é filho de Deus, que é um dia poder morar lá na glória. Muitos têm buscado bênção aqui para a terra. Muitos têm preocupado com casa, com carro, com fazenda, com coisas que vão ficar em Maraídes. Mas nós estamos sofrendo, mas estamos na caminhada, porque sabemos que o nosso Pai tem cuidado de nós. Fiquem de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei o que você precisa nesta noite. Você que está sentado, de repente você começa a sentir uma alegria e quer vir aqui para frente, fica à vontade. Mas se você, neste momento, propuser colocar Deus como o princípio da tua casa, da tua família, Deus vai responder a tua oração. Eu sei que o Senhor está aqui. E o Senhor quer alegrar o teu coração nesta noite. Espírito Santo de Deus, a sua unção, teu poder tem liberdade. O Senhor tem liberdade de agir, de trabalhar nos corações nesta noite. Senhor, tem gente que entrou aqui angustiado. Tem filhos, ó Deus, que está preocupado. Está, Senhor, triste. Mas o Senhor conhece a necessidade. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Trabalha nos corações. Se você sentir vontade de glorificar a Deus, pode glorificar.
Se você sentir vontade de falar em línguas estranhas, em profetizar, como as filhas de Filipe, pode profetizar. Você está na casa do Pai. Você está na casa do seu Deus. E aqui é o lugar onde tem profetas, profetizas, homens de Deus, mulheres que têm uma unção do céu para fazer a vontade do Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, manifesta a tua glória sobre a tua igreja nesta noite. Manifesta o teu poder sobre os corações nesta noite. Enche os corações, Senhor. Traz alegria, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Oh, Chema, Fiansure, Ramasso. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero. Enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Irmão Eliezer, Deus está tirando uma preocupação do teu coração, tá? Não te preocupes. Deus já ouviu a tua oração, viu? Deus já te deu a resposta. Só louve a Deus. Só louve ao Senhor. Só busque. Porque Deus tem te honrado. Aleluia. Glória a Deus. Quem está enfermo aí, irmãos? Quem está enfermo? Vem aqui na frente. Vou terminar já. Já vai dar 9 horas. Irmãos, eu creio num Deus que cura. Olha, eu já fui, não falei não, mas nesta igreja eu já fui tão abençoado, irmãos. A minha casa que eu tenho ali, eu conquistei em campanhas feitas nesta igreja. Eu me lembro um dia, pastor, que eu não tinha nenhum dinheiro para comprar uma bicicleta. Eu vinha de moto, lembra, Beto? E eu fiz campanhas aqui e Deus me deu 2 carros. Eu não tinha dinheiro, comprei um à vista, 33 mil reais. Eu me lembro, irmãos, que tinha uma enfermidade do meu pé e eu fui no médico um dia e falou: você está com câncer. Nós vamos ter que amputar essa perna. 2006, estou aqui até hoje, ó. Orei aqui, irmãos. Aqui eu não canso de falar. Aqui é um lugar, aqui eu considero aqui como o tanque de Betesda do Itatiaia. Se você está enfermo, entra para dentro. Se você quer ser curado, entra para dentro. Se você quer ter vitória, entra para dentro, que você vai ver o agir das águas espirituais sobre esta casa, e a cura, o milagre, a bênção do Senhor vai chegar sobre a tua vida. Meu Deus e meu Pai, estou aqui, Senhor, agora apresentando cada um filho que saiu do teu lugar, do seu lugar,
e veio aqui até a frente para receber esta oração. Meu Pai, eu repreendo toda enfermidade. Eu ordeno que todo o mal, Senhor, seja queimado, do alto da cabeça à planta dos pés. Que toda dor, que todo mal, todo inchaço nas pernas, que toda queimação no estômago, que toda dor nos braços, na coluna, que tudo aquilo que tem trazido, Pai, desconforto para a tua igreja, para os teus filhos, seja queimado agora, seja destruído agora. Toda obra do inferno, toda obra maléfica, toda obra contrária, toda inveja, eu repreendo pelo poder do nome de Jesus. Eu ordeno, olha, bata, saia e retirada todo o mal agora, e que seja a tua igreja vitoriosa pelo poder do nome de Jesus. Amém? Amém. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou irmãos, eu consigo ver essa cena, e eu consigo ver a cara do diabo, a cara de Satanás, quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.